Olá pessoal, sou o professor Tarragó e hoje nós vamos conversar um pouquinho mais a respeito de termodinâmica aqui no teu canal Aula D. Não esqueça lá de curtir se você gostou do vídeo, se inscrever no canal e divulgar o nosso trabalho. É de graça? Não dói? Ajuda a gente aí. Bom, hoje o nosso tema é um que foi muito pedido nos feedbacks dos outros vídeos. Estavam perguntando sempre, mas é termodinâmica, mas é termodinâmica. Bom, então agora a gente está começando a falar a respeito de termodinâmica, que é um assunto que eu considero simples, mas que normalmente é um bicho de sete cabeças quando a gente vê os alunos falando por aí. Claro, é um assunto que tem muita informação, e essa muita informação às vezes fica um pouco fora de algum contexto onde a gente possa se lembrar das coisas. Então eu vou fazer uma forcinha aqui para que a gente consiga deixar isso aqui bem claro, para que vocês possam retornar sempre, assistir e tirando suas dúvidas aos poucos, já que é realmente uma quantidade bem grande de informações. Primeira coisa, tudo aquilo que a gente viu de gases ideais, lá tem 4 aulas de gases ideais, falando desde teoria cinética de gases, transformações, equação de Clapeyron, tudo vai ser utilizado aqui. Tudo vale no contexto que a gente vai utilizar aqui. Tá beleza? Então, a termodinâmica é quando a gente vai estudar o fluxo de calor que vai ter através de um gás. Tá? A gente vai estudar transformações que acontecem nos gases e antes a gente simplesmente estudava que modificações que eu tinha em pressão, volume e temperatura. Agora a gente não vai se contentar com isso. Agora eu vou tentar saber assim, o que está acontecendo por trás dessa transformação. Então, eu vou poder ter lá uma adição de uma quantidade de energia ou uma subtração de energia desse gás e eu quero saber o que vai acontecer com ele. A primeira coisa a entender é que a primeira equação, a primeira lei da termodinâmica, ela é uma equação de conservação de energia. Quer dizer que eu posso doar energia, eu posso tirar energia do gás e ele vai se rearranjar do jeito que dá. Mas, se eu somo a quantidade de energia toda que eu tinha antes e depois, eu tenho que continuar tendo o mesmo valor. Se eu injetei uma quantidade de energia, essa energia vai ter que se redistribuir ao longo do gás com as suas variáveis pressão, volume e temperatura para fazer com que as contas fechem tendo a mesma energia sempre ao longo de todo o caminho. Beleza? Então, a primeira lei da termodinâmica diz assim: calor igual a trabalho mais variação de energia interna. Calor é uma quantidade que eu vou lá e escolho o que eu faço. Por exemplo, eu quero injetar lá 3.000 calorias no gás, beleza? Ah, não, mas agora eu resolvi injetar só 2.000. Também beleza. É uma coisa que eu determino o quanto que eu vou botar lá dentro. Tá? Literalmente, trabalhar com troca térmica. Botar, tirar calor desse gás. Trabalho é uma quantidade que vai estar relacionada também com o trabalho, aquele mecânico que a gente estuda quando a gente estuda dinâmica. Tá? Vai ter uma ligação muito estreita, mas basicamente ele vai estar concentrando as informações a respeito de pressão e volume de um gás. E o ΔU é a variação de energia interna. Então, o U é a energia interna, o ΔU é a variação de energia interna. Então, quando eu faço uma modificação na energia de um gás, eu tenho que rearranjar os valores de pressão e volume e temperatura. Tá? É uma coisa bem simples, a gente está falando das mesmas coisas que a gente está falando antes, só que com uma linguagem, uma roupa nova que tem a ver com energia. Então, calor, como eu falei antes, tem um valor arbitrário. Eu posso dar fazer ele ter o valor que eu quiser. Ele não tem compromisso com nenhuma das quantidades termodinâmicas ali do gás. Tá? É uma coisa que alguém vem de fora e faz com o gás. Bom, o trabalho, ele não está solto. O trabalho, ele sempre vai ter uma relação estreita com pressão e volume de um gás. Então, eu tenho sempre que me reportar a essas duas quantidades para descobrir o quanto que vale o trabalho. A energia interna do gás está relacionada com a temperatura absoluta. Então, tem que estar relacionada com a temperatura Kelvin. Como a temperatura Kelvin é sempre um valor positivo, então essa energia interna aqui, ela sempre vai ter um valor positivo, embora a variação da energia interna possa ser positiva ou negativa. Tá? Então, energia interna está relacionada diretamente com a temperatura de um gás.
Então, a variação de energia interna está relacionada com a variação de temperatura. Assim como a energia interna está relacionada com a temperatura, a variação está relacionada com a variação. Bom, calor é uma coisa que é aquele Qzão que aparece lá, é uma coisa que eu posso fazer, rearranjar, botar ou tirar do gás como eu quiser. Agora, a gente viu que o trabalho ele tem um compromisso com pressão e volume, então tem que dar um jeito de fazer. Saber como é que calcula esse trabalho. Bom, se vocês forem lembrar lá da mecânica, lá da dinâmica, vocês vão ver que trabalho podia ser calculado através de um gráfico de força e deslocamento. Se vocês forem ver a formulinha que tinha lá, trabalho era igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. E uma das formas de calcular esse trabalho era através desse tipo de gráfico. Força e deslocamento. A área que tem embaixo dessa figura aqui vai me dar valor do trabalho. E normalmente nas questões a respeito de termodinâmica, o trabalho vai ser tirado fatalmente a partir de um gráfico. Ou eles vão te dar o valor desse trabalho, ou então eles vão te dar algum gráfico que tu possa analisar e aí que tu possa descobrir qual é o valor do trabalho. Agora, que tipo de gráfico é esse? É um tipo de gráfico que vai funcionar mais ou menos daquele mesmo jeito lá. Lá eu tenho força, aqui eu tenho pressão. Não é muito difícil de descobrir qual é a relação entre força e pressão, já que vocês devem ter visto já nas aulas lá de hidrostática que a pressão era a força dividida por área. Então, força e pressão, eles têm uma relação muito estreita. Então, agora, eu não tenho muito como falar da força que foi feita sobre um gás, mas eu posso falar das variações de pressão que foram feitas nesse gás. Então, a força está sendo recolocada aqui pela pressão. E, em vez de eu ter um deslocamento, eu posso pensar assim, eu pego uma seringa, por exemplo, eu faço um deslocamento no êmbolo da seringa, e isso vai gerar um trabalho sobre o gás. Esse deslocamento no êmbolo da seringa faz com que exista uma mudança no volume. Então, está aqui, em vez de aparecer deslocamento, aparece o volume de um gás. E aí eu tenho um tipo de gráfico análogo àquele lá, que também pode ser interpretado do mesmo jeito. Se eu tenho um gráfico pressão e volume, então eu posso ter a área sobre esse gráfico como sendo o trabalho que foi realizado. Isso aqui é o que vai aparecer normalmente para vocês. Muito importante é que todas as transformações gasosas, elas sempre acontecem de um ponto ao outro. Então, por exemplo, eu posso ter uma transformação que vai daqui para cá, com essa flechinha, ou daqui para lá, com essa flechinha. Se eu for calcular o valor da área, vai dar exatamente o mesmo. Mas então, que diferença que vai dar essas flechinhas aqui? Vai dar diferença no sinal. Sempre que eu tenho uma expansão, eu vou ter um sinal positivo no trabalho. E sempre que eu tiver uma contração, eu vou ter um sinal negativo no trabalho. Tá? Eu tenho aqui um ΔV, que se o ΔV for positivo, ou seja, aumenta o volume do gás, então o trabalho também é positivo. Se eu tenho um ΔV negativo, ou seja, eu estou fazendo a contração de um gás, o volume dele está diminuindo, então eu vou ter um trabalho negativo. Então, o trabalho acompanha o sinal do ΔV. Na expansão, o trabalho é positivo, na contração, o trabalho é negativo. Então, aqui a gente vai fazer uma pequena aplicação. Eu tenho aqui um gráfico pressão em função do volume e uma transformação que, pelo que está aparecendo aqui, está indo de B para A. Então, o gás está saindo de 9 e indo para 3 litros. Ou seja, está acontecendo uma contração desse gás. Essa contração vai fazer com que, no final das contas, a gente tenha que considerar esse trabalho aqui como sendo um valor negativo. Então tá, o trabalho vai ser a área, que é a área desse trapézio que se forma aqui, Vocês lembram de qual é o cálculo da área do trapézio? Não lembram? Bom, eu também não lembro, eu nunca soube isso daí, na verdade, porque na verdade eu sei olhar para aquele trapézio e separar ele em um retângulo, que é a área 2, e um triângulo, a área 1.
E aí eu posso calcular a partir dessas duas areazinhas. Eu posso ir subdividindo e aí depois eu somo no final todo o resultado. Então o trabalho vai ser a área 1 mais a área 2. Um detalhe, eu estou trabalhando aqui ó, em Newton por metro quadrado, tá? E tem um 10/5 que está colocado aqui. Então eu tenho que tomar cuidado com esses detalhezinhos na hora de fazer o meu cálculo. Mas se eu estou trabalhando em Newton por metro quadrado, eu estou trabalhando nas unidades do Sistema Internacional. Então, esse volume que aparece aqui vai ter que estar nas unidades do Sistema Internacional também. E aí, para isso, eu vou fazer uma conversão de unidade. Então, a gente sabe que 1 litro corresponde a 10⁻³ metros cúbicos. Ou seja, eu preciso de 1000 litros para fazer 1 metro cúbico. E é isso aqui ó, que eu não posso esquecer de usar junto. Então, para fazer o cálculo da área 1, a área 1 eu disse aqui que é a área do triângulo. E a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. A base vai do 3 até o 9. A altura vai do 1 até o 5. Então, do 1 até o 5 eu tenho 4 unidades. Está aqui, 4. Por que tem vezes 10/5? Porque está escrito aqui, ó, que esse 1 na verdade não é 1. Ele é 1 vezes 10/5. Esse 5 não é só 5. Ele é 5 vezes 10/5. Então eu tenho que levar isso em consideração. O 4 é 4 vezes 10/5. Vezes a altura. Ou vezes a base, nesse caso aqui, né? A base aqui ó, vai do 3 até o 9, ou do 9 até o 3. E eu tenho 6 unidades. São 6 unidades e 10⁻³ que eu tiro daqui para que isso aqui fique harmonizado nas unidades. Então, 6 vezes 10⁻³. Quando eu faço essa continha, dá esse 12 vezes 10⁻² aqui. Para fazer o cálculo da área 2, é mais simples, porque isso aqui é um retângulo. E o retângulo eu posso calcular aqui, ó, só base vezes altura. Base vezes altura. A base, de novo, vale 6 vezes 10⁻³. E a altura vai daqui até ali. Então é só 1 vezes 10/5. Multiplicando os dois, eu tenho esse 6 vezes 10/2 aqui. E, somando os dois, eu tenho o trabalho. 6 vezes 10/2 mais 12 vezes 10/2 dá 18 vezes 10/2 joules, porque eu usei tudo no Sistema Internacional. E a unidade de energia, que é a unidade de trabalho do Sistema Internacional, também vai ser em joules. Tá? O último detalhe é que isso daqui é um processo onde houve uma contração do gás. Se houve uma contração do gás, então o trabalho tem que ser negativo. Então eu posso colocar a mão aqui, ó, um menuzinho no final. Tá beleza? Seguindo adiante, né, não posso esquecer que o sinal do trabalho é o mesmo do ΔV. O ΔV aqui era passou de 9 para 3, então é menos 6, então eles têm o mesmo sinal. Para fazer o cálculo de energia interna, eu tenho lá uma formulinha que foi baseada também na teoria cinética dos gases, que mostra o seguinte, que existe uma relação interna entre energia interna e temperatura absoluta. Então está muito parecido com o PV igual a nRT. Então aqui ó, o nRT de novo. E aqui existem todos os motivos que a gente não tem por que discutir isso no ensino médio de ter ficado deste jeito aqui. A gente tem aqui o U como sendo energia interna, lembrando que lá na fórmula da primeira lei da termodinâmica, a gente tem a variação da energia interna, que tem a ver com a variação da temperatura. Número de mols, constante universal dos gases e temperatura. Tá? Então a gente apresentou aqui uma introdução de como fazer os cálculos mais básicos e as definições mais básicas a respeito da primeira lei da termodinâmica, que vai ser o assunto do nosso próximo vídeo, onde a gente vai aprender a utilizar ela, como que a gente vai utilizar isso na prática, a partir de uma tabela que a gente vai deduzir aqui, para que vocês guardem no fundo do coração de vocês lá, guardadinho, para vocês saberem na hora de fazer as equações. Obrigado pela atenção, valeu, espero que tenha ajudado. Curta o vídeo, se gostou, se inscreva no canal, divulgue o nosso trabalho. Até mais.